Bom, pessoal, vamos ao Trello. Essa aqui é a ferramenta que eu falei, que eu gerencio os meus projetos, as minhas tarefas e algumas clientes, eu coloco tudo aqui. Eu criei um quadro, o Trello ele é feito de quadros. Essa aqui é a interface, é como se fosse a parte inicial deles, e aí cada um desses quadros é referente a um tema. Então, aqui tem alguns clientes, alguns projetos, algumas coisas que eu faço, e eu criei um quadro de exemplo para vocês. Acho que assim, é um layout super simples, super didático, tem aplicativo no celular, você pode baixar, tem iOS, tem Android, e você pode usar ele no navegador, então no Chrome, no Safari. Para MacBook, eu sei que tem o aplicativo também que a gente baixa e vai usando, então eu não estou usando no navegador. Os outros computadores eu não sei, mas aí é só abrir o navegador, colocar trello.com. Você vai criar a sua conta e aí você já vai começar a usar. Primeira coisa, você cria um quadro com o tema, com aquilo que você quer abordar. Então, esse aqui é o meu quadro, eu coloquei como exemplo, mas ele poderia ser o nome de um cliente, ele poderia ser o nome de um projeto. Se eu estou fazendo um curso online, então, curso para produtividade. Vou colocar aqui, e aqui dentro eu coloco listas. Coloquei dois tipos de listas que eu uso. Tá, essa aqui nem... mais um feito. Dois estilos de lista que eu uso para vocês verem como é que eu faço. Ou eu uso com alguma coisa específica, então, projeto 1 é a lista, e dentro da lista eu consigo colocar outras sublistas. Então, projeto 1, por exemplo, demandas. O interessante é que aí aqui dentro do meu quadro demandas, e dentro da minha lista projeto 1, eu posso ir colocando questões específicas só para as demandas. Então, eu posso falar o que é o quadro, demandas. Tudo que precisa ser feito. Esse aqui é a descrição. Aí eu posso começar a alimentar as atividades. Aqui, fiz reunião com o time e apareceu X questões. Aí eu vou listando. Eu uso isso aqui como um diário para evoluir as coisas que eu faço. Então, eu faço reunião, vem colocar a data, o que apareceu na reunião, resumo. Eu atendi um cliente, surgiu alguma questão nova, eu alimento aqui no Trello. Aí fica salva. Quando fica salva, aqui você já sabe que dia que ficou salvo, qual horário e quem foi que adicionou esse cartão. Eu posso colocar membros dentro do Trello, então eu posso dividir esse quadro com alguma pessoa do meu time, com alguém que está acompanhando esse mesmo projeto. Eu posso colocar etiquetas, eu posso sinalizar com cores, então algumas dos meus, alguns quadros, eles têm legenda. Então, eu posso colocar aqui o nome toda etiqueta vermelha referente à urgência, por exemplo. Tudo que está vermelho, então, eu sei que eu tenho que colocar a urgência naquilo. Eu não uso com esse intuito, mas pode ser. Quando eu coloco uma etiqueta, ela aparece aqui, então ela fica vermelhinha nesse lugar. Então, se eu quiser que o vermelho signifique urgência, sempre que eu tiver algum cartão com a etiqueta urgência, eu já coloco e ele aparece aqui vermelhinho. Outra coisa interessante que eu uso muito, checklist. Você pode colocar nome no checklist, tarefas. Então, tarefas, fazer site, fazer leads, copies, enviar formulário. Gente, estou fazendo aqui assim, bem aleatório. Aí, esse checklist de tarefa, ao ponto que eu vou fazendo, eu posso ir checando ele. E você consegue ver a evolução fora daqui também. Então, aqui já conta que eu tenho dentro dessa lista aqui, eu tenho um comentário e eu tenho um checklist de 4 tarefas, 2 já estão feitas. Então, aqui mesmo de fora, quando eu abro o quadro, eu já consigo ver o que tem dentro desse quadro. Então, aqui tem um checklist. Ao longo que eu vou fazendo, eu vou
dando check. Posso vir e criar outro. Coloco anexo, PDF, JPEG, aí ele fica salvo aqui. Eu consigo colocar a data de entrega. Então, aqui eu coloquei reunião, solicitação, alguma coisa. E tem uma data. Eu vou salvar e vou colocar uma data de entrega. Aí aparece o calendário para mim, a data de entrega para o dia 15 de dezembro, eu coloco aqui, já salvo e já aparece aqui que é para o dia 15 de dezembro. No dia 14, ele me lembra que eu tenho essa entrega para amanhã. Então, aqui eu vou colocando projeto 1, projeto 2, ou cliente 1, cliente 2, demanda 1, se aquilo tiver um tema específico. Então, eu uso dessa forma. Quando é um quadro compartilhado, quando eu estou compartilhando ele com outra pessoa, quando eu estou compartilhando uma tarefa com outra pessoa, eu uso essa metodologia do Scrum, que é Plan, To e Do, que é planejado, o que está sendo feito e aquilo que foi feito. O que é interessante aqui do Trello? A gente pode arrastar os cartões, e é por isso que eu gosto de usar essa metodologia. Então, dentro, a gente está fazendo um projeto grande, tem várias ações ali dentro, e tudo que é planejado, tudo que a gente tem que se fazer, eu coloco aqui, em listas. Ação 1, ação 2, ação 3. A ação 1, a gente já começou a fazer ela, mas não finalizou. Eu arrasto ela para o fazendo. Então, eu sei que essas aqui ainda são planejadas, essa aqui já estou fazendo, e terminada, quando eu acabo a atividade, eu venho para o feito. Então, comecei a atividade 2. Eu arrasto para cá e a pessoa que está compartilhando comigo o quadro já sabe que eu já comecei a fazer. Terminei a atividade 2, eu arrasto ela para o feito. E enquanto isso, eu vou alimentando ela aqui dentro dos comentários. Reunião feita, orçamento solicitado, eu vou alimentando. E vou salvando. Então, tudo vai ficando com data. Então, a pessoa, um dia não consigo falar comigo, ela vem no Trello e tá tudo aqui. Se eu já tiver acabado a ação, tá no feito. Se tiver no fazendo, é porque eu já comecei, ainda não terminei. Se tiver aqui no planejado, quer dizer que eu ainda nem comecei. Eu planejei, sei que tem que ser feito, mas ainda não fiz. E aí a gente pode ir arrastando os quadros. Quando está no feito, quer dizer que você já terminou. Esse projeto acabou, terminou, você já não vai lidar mais com ele. Você consegue arquivar as listas. Então, você pode vir cá, arquivar essa lista. Quando você arquivar a lista, ela some. E aí, você pode depois fazer outra lista. Então, aqui que seria do feito. Aqui tem algumas outras coisas que a gente pode usar. Tem os adesivos, os stickers, que ele também é alguns sinais visuais. Quando eu quero sinalizar alguma urgência, eu sempre uso esse aqui. Então, eu sinalizo ele aqui no quadro, ele me lembra que tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Quando eu quero sinalizar para alguém que eu divido o quadro que está indo bem, que é ok, ou que vamos acelerar, ou eu uso a estrelinha, ou eu uso o foguete. Quando eu termino alguma coisa do quadro, eu coloco esse do check. E esses dois aqui eu sinalizo para pagamento. Quando aqui no Trello tem um cliente que já me pagou totalmente, eu coloco a mãozinha verde para eu saber que às vezes eles pagam adiantado e eu continuo trabalhando por muito tempo naquele projeto. Quando ainda não acabou de pagar, eu uso essa mãozinha, que também depois dá para a gente vir e remover dos quadros. Dá para remover todas. Então, eu uso o Trello dessa maneira e todos os meus projetos estão aqui. Então, eu não fico guardando nada na cabeça. Sempre que surge alguma coisa nova, eu fiz uma reunião, surgiu uma ideia nova, eu venho e eu coloco no Trello, eu alimento o Trello todo. Deixa eu ver se tem algum quadro aqui. Quase todos eles. O da Escola de Empreendedorismo, por exemplo, ele é um quadro compartilhado. Então, aqui a gente tem questões a fazer, o que está em andamento e feito. Aí, aqui também a gente pode trocar de lugar a ordem desses quadros. Esse aqui é um quadro compartilhado com a Bruna, tem eu e tem ela, então tem coisas alimentadas por mim e coisas alimentadas por ela. Aí, quando a gente terminou a escola,
a gente fez um quadro de processos é como se fosse um playbook definindo o que era, algumas dúvidas que foram surgindo e como algumas questões relacionadas ao nosso custo, ao financeiro, o que entrou e o que saiu desse projeto. Então, o Trello, ele é uma ferramenta assim, que para mim é indispensável, eu não deixo de usar. Vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é um quadro público, foi criado por um conhecido, que ele fez as estruturas libertadoras. Então, tem 20 pessoas aqui dentro. Ele evolui, estruturas libertadoras é uma metodologia de dinâmicas. Então, aqui é tudo em inglês, mas ele vai alimentando ele diariamente com algumas coisas. Aqui ele coloca como é que funciona a descrição de cada uma das estruturas. Só uma pessoa que alimenta, mas sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente vem aqui e olha. Então, gente, fica aí a minha dica para quem quer uma ferramenta de gerenciamento de processos. A minha indicação é o Trello. Existem outras, já usei, mas de interface e de funcionalidade, a que eu mais gosto é o Trello. Então, lembrando, tem aplicativo no celular, é só baixar, Trello, faz a conta e já começa a usar. E no navegador também, não quero usar no aplicativo, no navegador é só colocar trello.com, já fazer seu login e começar a usar.